Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje falaremos sobre classificadores para reconhecimento de padrões. Ou seja, hoje falaremos um pouco sobre machine learning, né? Como que esse processo, como que uma IA de visão computacional pode ser treinada. Esse processo de classificadores vai servir como modelo de machine learning supervisionado. Ou seja, eu passo informações para esse modelo de machine learning e ele vai aprender com as informações que eu vou alimentar para ele. Todos nós aprendemos determinada função, determinada profissão, determinada habilidade por fazer e sendo treinados para aquilo, né? Todo mundo aqui passou pela escola, passou por cursos, faculdades, graduações, passou por treinamentos para poder executar determinada tarefa. Assim é também para os computadores, para as inteligências artificiais. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre como acontece essa classificação de padrões, né, em uma imagem, como que a IA faz isso, né? E a IA que está por trás disso, que consegue reconhecer padrões em uma imagem, normalmente é uma IA que passou por um processo de aprendizado chamado de aprendizado supervisionado. O que é esse aprendizado supervisionado? Aprendizado supervisionado é aquele aprendizado em que eu vou treinar a minha IA e eu estou literalmente inserindo as informações na IA e observando como que ela está aprendendo com aquelas informações que eu estou colocando nela. Aqui cabe a explicação. Aprendizado de máquina, né? Aprendizado de máquina de uma inteligência artificial, ou o nome em inglês que é bem popular, machine learning, pode acontecer de duas formas. Da forma supervisionada, onde eu alimento a IA com informações, ou seja, se eu quero fazer uma IA que sabe diferenciar gato de cachorro, eu vou aplicar o aprendizado supervisionado, onde eu vou inserir manualmente nessa IA várias imagens de gato e cachorro e eu vou falar para essa IA. Olha, IA, eu estou colocando aqui, estou mostrando para você o que é um cachorro. Ó, essa foto aqui é um cachorro maior, essa outra aqui é um cachorro menorzinho, mas ainda assim é um cachorro. Esse aqui é um cachorro dessa cor, mas ele é um cachorro. Esse aqui já é um gato maior, um gato gigante, um gato filhote, um gato idoso. Ou seja, é um processo em que eu treino a minha IA e eu falo para ela o dado que eu estou inserindo. Eu literalmente vou ensinando passo a passo ali para ela. Eu treino ela para ela ficar craque em detectar cachorro e gato. E com base nas informações que eu inseri, ela vai aprender. E no futuro, se eu precisar testar, né? Olha, IA, agora que você está treinada, vai lá e verifica se aquilo ali é um cachorro ou um gato. Aí ela, com base no que eu treinei, com base nos dados que eu supervisionando e inserir nela, ela vai saber responder. Agora, o aprendizado não supervisionado, ele funciona de uma outra maneira. É basicamente como o nome sugere. Eu pego a IA, simplesmente jogo as imagens para ela e não digo para ela o que é cada coisa. Eu misturo cachorro, gato, vários animais e jogo para ela. E aí ela sozinha vai, entre aspas, se virar para conseguir detectar as características de cada animal e ela vai tentar sozinha, porque é um aprendizado não supervisionado, entender o que é cada coisa. Ela sozinha vai tentar criar as correlações para identificar o que é cada coisa, né? E quando falamos aqui dos classificadores para reconhecimento de padrões na visão computacional, estamos falando sobre a IA supervisionada, onde eu coloco informações de forma supervisionada, eu insiro as informações, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, e aí eu treino a minha IA nesse formato para que ela para que ela saiba reconhecer no futuro aquilo que eu preciso. A partir desse princípio que já demos, né, o que são os classificadores? Eles atribuem rótulos com base em dados. Exemplo, isso é uma maçã. Então, tá aqui um exemplo. Poxa, eu treinei uma IA e aí, depois de inserir informações de forma supervisionada, eu posso tirar uma foto de uma fruteira e ele vai saber me identificar. Opa, isso aqui que você mandou é uma maçã, porque eu já treinei ele antes. E eles funcionam com características extraídas da imagem. Claro que aqui estamos falando de exemplos simples, né? Até um pouco triviais. Poxa, isso é uma maçã, né? Mas qual que é? Isso é um gato, isso é um cachorro. Mas por que isso é tão necessário? Por que isso pode realmente impactar a nossa vida? E eu digo para você, isso pode. Porque esses conceitos podem ser usados na área da saúde, em áreas industriais, para ver se tem algum exame com alguma anomalia.
por exemplo, eu posso treinar uma IA especialista em detectar tumores, por exemplo, em detectar doenças específicas. E ao entregar o resultado do exame para essa IA, ela consegue detectar se tem alguma coisa fora do normal, se há algum daqueles classificadores que ela já conhece presentes naquela imagem. Então tá aí exemplos de como eles podem ser utilizados no dia a dia, né? No dia a dia e na nossa rotina como um todo. E vamos para esses tipos de classificadores. Primeiro é o KNN, ele olha os vizinhos mais próximos, então dentro de uma imagem ele vai buscar olhar as informações que estão próximas para tentar achar correlações entre elas. Segundo, o SVM, ele traça uma linha que separa as classes. Então, dentro de uma imagem, ele vai buscar traçar essas correlações através das linhas. Um outro que temos é a regressão logística. Esse da regressão logística, ele calcula probabilidades. O que é regressão? Regressão, na inteligência artificial, ela vai servir para detectar informações, tomar decisões de probabilidade, né? Ou seja, ela tenta prever o futuro com base em dados históricos. Então, quando eu tenho uma imagem, eu preciso gerar classificações, eu poderia utilizar essa regressão logística para prever informações dentro dessa imagem. Então, vamos supor que eu tenha um vídeo e eu quero tentar prever o movimento que a pessoa que está correndo nesse vídeo vai fazer. Talvez eu possa utilizar regressão logística para chegar nesse fim, identificar o que a pessoa está fazendo, prever como ela estava andando e para onde que ela vai. E tudo isso ajuda no nosso dia a dia e pode ter, e na verdade tem, casos específicos que nos ajudam muito como sociedade. Vamos para alguns exemplos desses tipos de classificadores, né? Primeiro, nós podemos usar o SVM para separar imagens de células saudáveis e infectadas. Então, o SVM pode, e ele é capaz de fazer isso através das linhas que ele separa, né? Ou seja, ele traça uma linha que separa as classes. O que seriam essas classes nesse exemplo que eu comentei agora? Seriam as células. Célula saudável é uma classe, célula infectada é uma outra classe. Então, ele consegue traçar essas linhas identificando quais são as células saudáveis e quais são as infectadas. Então, olha só como ele consegue fazer isso de forma rápida. Eu imagino, por exemplo, IAs como essa sendo usadas, vamos supor que em algum local houve uma quantidade de enfermidade muito grande. Poxa, do nada deu um surto de gripe em um local específico e, cara, quase a cidade inteira tá gripada. E aí, uma IA pode ser treinada para reconhecer essas informações e ajudar no processo, até na velocidade do diagnóstico da situação daquelas pessoas. Vamos supor que cada uma daquelas pessoas precisaria passar pelo médico, né, fazer o exame, que pode ser demorado, depois ter que voltar vários dias depois, para aí sim só descobrir se ela está com aquela doença ou não. Talvez com uma IA bem treinada nesses quesitos, com um simples teste rápido, uma amostra de sangue ali, a IA consiga detectar rapidamente se a pessoa tem aquela doença ou não. Ou seja, a gente tem um ganho exponencial, né, que pode ajudar muito em casos de enfermidade onde a velocidade é estritamente necessária e pode ajudar bastante. Outro ponto para nós seguirmos falando é sobre o treinamento. Quando falamos dos classificadores para reconhecimento de padrões, precisamos falar do treinamento, né? Já comentamos aí desse treinamento supervisionado que precisa acontecer e é dessa forma que ele acontece. Nós colocamos dados dentro da IA, dados rotulados, ou seja, nós colocamos a imagem e dizemos o que aquela imagem é. Então eu coloco a foto de um gato, falo que aquilo é um gato. Eu coloco a foto de uma célula infectada e falo que aquilo é uma célula infectada. Dessa forma, por associação, a IA começa a aprender. Ela começa, opa, eu percebi aqui, exemplo, eu percebi aqui que toda laranja madura tem um aspecto da casca fina. E aí ele consegue aprender isso. E outras laranjas que ele começar a analisar, ele vai procurar esse aspecto da casca fina para ver se ela está madura ou não. Turma, falamos hoje sobre os classificadores. Quero agradecer a vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.